igreja da Asa Norte pelos olhares de um amigo, pastor Richard e sua família. Acho que eles não vieram hoje, devem estar viajando. Eles frequentam aqui, ele é meu vizinho de sala lá na União. E ele sempre falou muito bem da igreja da Asa Norte. E eu vou dizer para vocês, se eu morasse um pouquinho mais perto daqui, a minha família ia frequentar aqui. Hoje a minha família, ela frequenta uma boa igreja também, fica mais próximo de casa, a 1,5 quadras da minha casa, a igreja central de Brasília, mas eu me senti muito bem aqui com vocês. Senti a presença de Deus aqui com vocês, uma igreja aconchegante, E como eu ainda não sou membro da igreja lá da igreja central, porque minha carta não veio ainda, viu, pastor Wesley, secretário, a carta não veio ainda, mas eu fiquei feliz porque eu vi um casal da igreja que eu sou membro ainda, lá em Belo Horizonte, ó. Casal bonito aí da igreja do Jaraguá, que está ali. Vocês não estão morando em Brasília não, né? Tá certo, senão eu ia falar que vocês estão me perseguindo, né? Mas fiquem em pé aí para o pessoal conhecer vocês, né? Depois vocês me pegam lá na saída, né? Eles frequentam a igreja do Jaraguá, lá em Belo Horizonte, que é uma igreja excelente também. Por acaso, eu sou membro de lá ainda, né? Eu e a minha família. Sejam bem-vindos aqui em Brasília, a igreja da Asa Norte. Bom, a igreja adventista em toda a América do Sul, nós estamos preocupados com uma coisa. Aliás, com muitas coisas, né? Mas especialmente a minha área, ela está preocupada basicamente com uma questão assim que a gente acredita que é a base de tudo, que é a comunhão. Nós queremos, qual que é o desejo de Deus e da igreja na América do Sul, é que cada um de vocês amanheça o dia na presença de Deus e passe o dia na presença de Deus. Mas a nossa ideia é que a primeira hora do seu dia seja dedicada a Deus. É isso que a gente gostaria que acontecesse com todos os membros da igreja na América do Sul, com todos os discípulos de Cristo. Amanhecer o dia com Deus, passar a primeira hora do dia exclusivamente na presença de Deus e depois todo dia andar na presença de Deus também. Se nós conseguirmos isso, cumprimos o nosso objetivo na área da comunhão, ok? Eu vou dizer para vocês, tem muita gente que se confunde, e pergunta, mas qual que é a primeira hora do dia, É a primeira hora do teu dia. Se o teu dia aí, de repente, ele vai começar aí às 6, de repente a tua primeira hora é de 5 às 6. Se ele começa às 7, de repente a tua primeira hora aí, você estava acostumado a levantar às 7, é de 6 às 7. Se o teu dia começa ao meio-dia, tua primeira hora é de 11 ao meio-dia. Porque eu já encontrei pessoas que o dia começa ao meio-dia. E qual o problema? Pessoas às vezes que trabalham à noite, chegam em casa aí às 6 da manhã e dormem, E aí, pastor, meu dia começa ali meio-dia, 1h, ok, passa aí a primeira hora do teu dia aí com Deus. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Só que eu vou dizer para vocês, isso é fácil? Eu não vim aqui para a gente, ficar falando, nossa, isso é fácil, Eu faço isso toda hora, com a maior facilidade, não tem dificuldade. Não pode ser que alguém tenha. Mas para a maior parte dos membros da igreja, é fácil você começar o dia com Deus e passar o dia com Deus e fazer disso um hábito. Isso é fácil? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que não é. Pelo que eu tenho andado e viajado aí por vários estados do Brasil, eu tenho visto que não é fácil. Mas é possível? Apesar de não ser fácil, é possível. Então, eu gostaria de começar perguntando uma coisa para vocês. Quem é casado aqui? Levanta a mão aí, por gentileza. Muito bem. Eu também sou casado. É fácil casar? Você acha que é fácil casar? Sim ou não? E aí, Felipe? Você acha que é fácil casar? Você é casado, Felipe? Muito bem. Eu já olhei na mão do Felipe, não vi aliança. Falei, vou pegar no pé do Felipe hoje. Geralmente o pregador escolhe alguém para pegar no pé, Como nós já somos amigos, vou pegar no pé. É fácil ou difícil casar, Felipe? É difícil?
Quantos acham aí que é fácil casar? Levanta a mão. Vocês já estão indo lá para frente. Quantos acham que é fácil casar? Levanta a mão. Aí, Felipe. Estão te dando uma força aí. É fácil ou difícil casar, Felipe? É difícil? Não se converteu ainda não? Até o final ele se converte. E quantos acham que é fácil ou difícil permanecer casado? É fácil ou difícil? Ah, todo mundo agora. Tá vendo, Felipe? Então, se você acha que é difícil casar, amigo, quando você casar aí que você vai ver o que é difícil mesmo. Entendeu? Você já tem a pretendente? Vou te dar uma dica aqui agora. Só eu e você. Finge que eles não estão escutando ali, tá? Claro que você vai buscar uma varoa da igreja. É ou não é? Uma menina da igreja. Não por preconceito. A igreja adventista não tem nenhum tipo de preconceito, mas porque nós entendemos que pessoas que pensam igual têm a chance de permanecer mais tempo juntos. Não é assim? E aí alguém professa a mesma fé que você. Primeira coisa, você vai fazer uma pergunta para essa pessoa. De repente está no grupo aqui, não sei, né? Você vai fazer uma pergunta. Você é casado, brother? Mas eu percebi que tu está animado. Como é que é teu nome? Carlos. Hein, Felipe? Serve para você então também. Já está namorando? Ah, o Carlos já está namorando. Cadê a namorada do Carlos? Muito bem. Aí, Carlão, meu brother. Você vai fazer o seguinte, Felipe. Você vai chegar para a varoa escolhida e vai falar assim: querida, você acredita no amor de Deus? Que geralmente ela vai falar, sim ou não? Aí você fala, então, pelo amor de Deus, namora comigo. Se ela acredita no amor de Deus, eu falo, então, já que você acredita, pelo amor de Deus. Dá certo ou não dá? Na próxima que eu for lá em Sobradinho, eu quero ver se deu certo com o Felipe, viu? Porque eu com o Carlão deu, né? Você usou essa, Carlão? Foi essa aí que você usou? Amigos, casar é fácil. Eu costumo dizer isso, né? A hora que o Felipe casar, ele vai ver que casar é facinho. Agora, a hora que você senta para poder comer ali o saco de sal junto, aí você vai ver que não é tão simples assim. Então, eu acredito que nós, como seres humanos, nós esbarramos num problema chamado constância. Muitas vezes nós começamos uma coisa, mas não damos sequência. Eu posso ver aqui que de repente a prateleira da tua casa ela começou a ser colocada, mas está lá pela metade. Você começou a cortar a grama do jardim, mas está lá pela metade. Você começou a arrumar a casa de árvore do teu filho ou da tua filha, mas não terminou ainda. Geralmente nós, como seres humanos, esbarramos. E muitos começam até bem alguma coisa, mas às vezes não terminam bem. É importante começar bem, ter uma constância e terminar bem também. Por isso eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre um tema que permeou toda a jornada 4. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso às 17 horas, numa das salas. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a permanência. Essa é a palavra-chave que a gente encontra essa palavra lá no Evangelho de João. Permanência. É fácil você começar uma coisa, você sair daqui e falar, o pastor disse que eu tenho que começar o dia com Deus. E aí você começa ali no domingo, na segunda, na terça, aí quando chega na quarta, acabou tudo. Não. Precisa ter uma constância. A tua vida precisa ser uma vida de perseverança. Ok? Tem que ter a permanência. E nós vamos ver por que, biblicamente hoje, isso é muito importante. Tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Evangelho de João. Aqueles que trouxeram suas Bíblias, no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Deixa sua Bíblia aberta aí, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 15. Esse capítulo 15, ele não foi colocado aí por acaso, não. O capítulo 15 foi colocado aí de forma estratégica. Sabe por quê? João, possivelmente, esse deve ter sido o último ou um dos últimos livros a serem escritos no Novo Testamento, em toda a Bíblia. Tá? Alguns acham que seria, de repente, o livro de Apocalipse. Tem aí uma batalha teológica,
Mas alguns teólogos acreditam que o Evangelho de João está ali, ainda depois do livro do Apocalipse, ok? Esse Evangelho, quando ele vai chegando no final desse livro, aliás, eu gosto muito do Evangelho de João, sabe por quê? Porque ele é o mais teológico de todos. E eu, como meu amigo pastor Wesley, eu gosto de teologia. Ele é o mais teológico de todos. Ele é um evangelho que foi construído em cima do santuário. Ele é o primeiro evangelista a chamar Jesus de Cordeiro. Então ele foi construído, ele chama em cima do santuário, ele chama Jesus de luz do mundo, o pão da vida. Ou seja, no santuário tinha ali o candelabro com a luz, o pão. Então esse evangelho, gosto de todos, mas tem um livro às vezes que te chama mais atenção, e eu gosto muito do Evangelho de João. Chegou um período ali, do final do ministério de Jesus, pouco antes dele ser preso, que ele precisou fazer uma última reunião com os discípulos. Ele precisou fazer uma reunião. Nessa reunião, ele colocou pontos principais, pontos-chave, que na sua ausência, os discípulos não poderiam passar por alto, ok? Essa porção do livro de João é conhecida como porção apocalíptica do livro de João. Ela vai do capítulo 13 de João até o capítulo 17 de João. São 5 capítulos, ok? É a chamada porção apocalíptica do Evangelho de João, porque ela fala das últimas coisas. É a última reunião de Jesus com seus discípulos. Amigos, você que é líder de uma empresa, de alguma área aí do governo, né? Você que é líder, de repente, numa instituição de ensino, você que é líder, se você tivesse a oportunidade de falar, alguém falasse para você, olha, você está aqui com a tua equipe e agora você só tem a chance de ter mais uma reunião com eles. O que você falaria nessa reunião? Você perderia tempo falando de coisas fúteis? Ou você, de repente, montaria um esquema no qual você abrangeria as coisas mais importantes para que eles pudessem viver na sua ausência? Qual das duas? Eu acredito que Jesus ficou com a segunda opção. Ele sabia que depois ele já ia ser preso, ia sofrer aquela coisa toda, e era o último momento que ele tinha ali com os discípulos para fortalecer a fé quando ele não estivesse mais, quando eles o vissem ali pregado numa cruz. Era o último momento, e nesse último momento Jesus ele investe esse tempo falando de coisas assim, fundamentais. Por exemplo, no capítulo 13, ele começa o capítulo, João começa o capítulo dizendo que Jesus amou até o fim. Sabe o que é isso? Jesus amou até as últimas consequências. João começa falando isso. Nesse capítulo ele institui a ceia, importantíssima para mim e para você hoje, como seres humanos. Nesse capítulo, ele no finalzinho, ele dá um novo mandamento. Quando ele fala, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse mandamento não era assim novo na sua existência, porque Levítico já tinha falado sobre isso. Só que Levítico falou de amar o próximo como a ti mesmo. Se você tem problema em se amar, você vai ter problema em cumprir esse mandamento. E aí Jesus agora amplia. Por isso João fala que ele é novo, mas ele é novo na quantidade de amor agora, porque não deve mais amar como Jesus, como você ama você. É amar como quem amou agora? Como Jesus. Se está falho, né, o teu amor próprio, e você vai ter dificuldade de amar o outro, e tem gente que tem esse problema, tudo bem. Agora está um modelo aqui que ninguém vai falhar, que é amar como Jesus amou. Então, coisas fundamentais, o amor. Tem que amar como Jesus amou. E como que Jesus amou? Até as últimas consequências. O início do capítulo diz isso. Aí no capítulo 14, ele dá a promessa, ele faz a promessa da sua vinda. Olha que interessante. Ele já estava se despedindo dos discípulos, e ele fala, né? Não, mas eu vou voltar. E aí no mesmo capítulo ele fala, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar quem? Um outro Consolador. Uma das salas hoje à tarde, a partir das 5 horas, vai falar só sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Se eu não me engano é o pastor Laércio que vai ficar com essa sala, né? E aí, no capítulo 15, vamos pular, que eu já vou voltar. No capítulo 16, ele dá algumas orientações gerais para os discípulos. No capítulo 17, ele faz uma oração, que nós estudamos um pouco dela hoje, essa semana, na lição da Escola Sabatina. Falava sobre a unidade. Então, primeiro ele ora por ele mesmo, depois ele ora pelos discípulos, depois ele ora por mim e por você.
E aí, no capítulo 18, verso 1, a Bíblia diz que ele já foi preso lá no Getsemane, aquela coisa toda. Diante dessa última reunião que ele tinha com os discípulos, não era tanto tempo, mas ele falou as coisas fundamentais. No centro dessa porção, no centro ele colocou o capítulo 15, que não está por acaso aí. No centro está o capítulo 15, que é o que eu quero ler com vocês alguns versículos agora. O capítulo 15 ele diz assim: eu sou a videira e meu pai, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. A realidade é que a melhor tradução para agricultor aqui seria viticultor, tá? Porque ele está falando ali do cultivo de algo específico, né? E aí no verso 2 ele diz: todo ramo que em mim dá fruto, ele o corta, ou seja, ele o poda. Aliás, todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Se não produz, corta. Está produzindo, ele poda. É um corte diferente, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Olha o que limpa aqui, é a palavra. E no capítulo, no verso 4, ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, e tampouco vocês podem produzir fruto se não permanecerem em mim. Pois eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o último versículo de hoje: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e se seca, e tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Amigos, Jesus está falando aqui, está usando uma figura aqui muito conhecida no meio de Israel, que é a figura da videira. Israel no passado era representado pela figura da videira. Então Jesus está falando de algo aqui muito comum para eles. Ele está falando da videira, por isso que eu disse que a melhor tradução do verso 1, em vez de agricultor, é viticultor. Ele está falando da videira. E ele agora, a gente usa esse capítulo para poder falar dos frutos, né? Quando você vai falar dos frutos, que tem que produzir fruto, frutos do Espírito. Só que eu queria que você enxergasse uma outra coisa que está ali no coração dessa passagem, que é a questão da permanência. Porque só produz fruto quem o quê? Quem permanece. E o mais interessante é que a madeira da videira, na época dos Macabeus, na Bíblia Católica tem um livro chamado Macabeu, dividido em 1º e 2º Macabeu. Historicamente falando, se você quiser conhecer um pouco da história, é interessante você ler esse livro, ok? Como história. E lá você vê que na época dos Macabeus, as moedas eram cunhadas com a figura, entre o povo israelita, né, entre o povo hebreu, as moedas eram cunhadas com a figura de um cacho de uva, de uma videira, porque Israel sempre foi considerado a videira. Só que por algum motivo Israel falhou em mostrar, em apresentar ao mundo o plano de Deus, e agora Jesus mesmo, ele próprio se apresenta como a videira e usa a linguagem da videira para dar uma lição importantíssima para os discípulos e para mim e para você. E ele fala: olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. A madeira da videira, como uma árvore, né, um pouco diferente, ela não podia ser usada para outra coisa. Não tem outro uso. A videira só tem duas funções. Ou ela vai produzir uvas, ou o ramo vai se secar, aquele que não produzia, e automaticamente eles usavam esse ramo seco como o quê? Como combustível. Então tinha esses dois usos para a videira. Se ela produzia fruto, ok. Se não produzia, os ramos secos eram cortados, porque não produziam frutos, não estavam mais ligados à videira principal, e eles então serviam no meio hebreu como combustível. Quando Jesus usa essa figura com eles, ali no meio dos discípulos, que conheciam muito bem essa figura,
Eles entenderam da importância de produzir frutos, mas antes disso, eles entenderam a importância primordial de permanecer, de ficar ligado a Jesus. Por quê? Se eles estivessem ligados a Jesus constantemente, naturalmente o fruto viria. Mas se não estivessem ligados a Jesus, essa era uma mensagem que tinha um certo teor de juízo para eles também. Porque Jesus falou que o ramo que não produzia, ele era cortado e jogado aonde? No fogo. Então, aqui existe uma questão de salvação, é um ponto de salvação. Ou você permanece, ok? E por consequência dessa permanência você vai produzir fruto, ou você não permanece e por consequência dessa não permanência, você pode ir se definhando e consequentemente, biblicamente falando, pode ser que aconteça alguma coisa contigo e até mesmo comigo, se não permanecemos até o fim, né, da história desse mundo. Eles entenderam que era de suma importância permanecer. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente lê assim, eu pensei, né, por que será que Jesus usou essa palavra tantas vezes no capítulo? Se você ler o capítulo em casa depois, você vai ver que Jesus usou essa palavra várias vezes, inúmeras vezes, várias vezes. Eu fui olhar essa palavra ali no original, grego. Você sabe que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Eu fui olhar lá o Novo Testamento, como foi escrito em grego, eu fui olhar essa palavra lá, para saber se tinha algum significado especial, porque Jesus fala várias vezes essa palavra. E eu me surpreendi com uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vocês sabem que muitas vezes quando nós vamos dar estudo bíblico, ou quando nós queremos incentivar a igreja a fazer o tal do trabalho missionário, né, cumprir a missão, né, que Jesus deu, nós usamos alguns textos, não é verdade? Por exemplo, quando você vai dar um estudo bíblico e você quer dizer que a pessoa tem que estudar a Bíblia, qual o texto que você usa? Geralmente você usa aquele assim, João 5,39, que diz o quê? Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. E aí você fala aqui, ó, Jesus está mandando examinar as Escrituras. Esse verbo não está no imperativo. Jesus não está mandando ninguém examinar as Escrituras ali. E nós usamos isso para dar estudo bíblico, sim ou não? Olha aqui, ó, está dizendo que tem que examinar, não. Jesus não está mandando, porque esse verbo no original não está no imperativo. Sabe o que é ali a interpretação? Jesus está afirmando, olha, vocês examinam as Escrituras. Por quê? Porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Então é por isso que vocês examinam. Jesus está afirmando. Então, e vocês têm razão em examinar, por quê? Porque são elas que testificam de quem? De mim. É isso que o texto quer dizer. João não está mandando ninguém examinar, apesar de nós sabermos que ali são nas Escrituras que contém a vida eterna. Mas esse texto específico não está no imperativo, e nós usamos. Quer ver um outro que também não está, e esse é até mais grave, por favor, entenda o que eu vou dizer aqui, mas não está no imperativo também, e nós usamos? Mateus 28, 19 e 20. Quando diz lá o famoso ide. Não está no imperativo ide. Não, pastor, não. Jesus não está mandando ninguém ir ali. Pastor, você acabou com o trabalho missionário da igreja. Espera aí. Deixa eu acabar. Jesus não está mandando ninguém ir. O verbo ide ali, no original, o termo, se eu não me engano, é por eu tentes. Ele está afirmando. Ele está dando uma ideia ali de continuidade. Seria como se fosse o nosso gerúndio. Se for traduzir ao pé da letra, Jesus estaria dizendo assim, indo. Isso tem um ensinamento para mim e para você? Estou abrindo um parênteses aqui, não tem. Porque Jesus não está mandando você ir e ponto. Ele está afirmando que você vai. E ponto. Aonde? Em qualquer lugar. Se é no teu trabalho, se é na faculdade, se é na escola, aonde quer que seja, Jesus está dizendo aqui que Ele conta com você. Para fazer o quê? Discípulos. Aí sim, o discipular ali está no imperativo. O indo não está, porque senão você pode ter uma ideia de quê?
ir uma vez e pronto, já fui. Não, Jesus está dando uma ideia que linear, indo em qualquer lugar, em qualquer tempo, há tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, Jesus está dizendo que Ele conta contigo. Então, indo, amigo, o que você tem que fazer? Aí Ele dá uma ordem, discipular, ou seja, fazer discípulos. Foi isso que Jesus pediu para que nós fizéssemos. E então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam que são coisas que nós usamos no imperativo e não estão. Só que, amigos, esse termo aí, permanecer, no original, ele está no imperativo. É uma ordem de Deus. E eu achei interessante, olha só que interessante quando você vai estudar a Bíblia, né? Para você ter uma concepção melhor do que de repente o autor bíblico quis dizer, sabe o que você tem que fazer? Por isso os pastores estudam e treinam para ensinar a igreja também, de forma mais profunda. Você tem que entender a língua original. Número 1. Para você ver lá, por quê? A Bíblia que você tem na mão é uma tradução muito bem feita, muito bem traduzida. Você, se tiver só a tradução, você consegue encontrar a salvação, tá certo? Mas se você às vezes quiser dar uma aprofundada, você precisa usar alguns elementos, algumas ferramentas. E uma delas é conhecer a língua original. Então, mas não basta só conhecer a língua original. Você tem que entender como ela era usada na época em que foi escrito, como é que era o contexto cultural da época. E foi isso que eu fiz. Para fazer isso, o que você precisa? Você precisa lançar a mão da ajuda de alguns escritores da época. Alguns poetas, alguns filósofos. E como é o grego, eu fui pedir a ajuda de quem? De Homero. A obra dele, a Odisseia, ela ajuda muito a gente a entender algumas coisas, né? Alguns termos, como é que era o uso deles. Por quê? Hoje você tem uma palavra na sua língua que no passado ela era usada de um jeito e hoje ela é usada de outro, porque é uma língua viva. Então, os significados às vezes eles podem mudar. Na época também tinha um significado, mas depois a língua morreu. Então o grego koiné morreu. Hoje ele não muda mais o significado, o koiné. Mas a gente tem que entender então o significado da época. E para isso, como é que as pessoas usavam essa palavra? Como que essa palavra era usada antes de entrar na Bíblia? Porque é bem provável que quando o autor bíblico pegou essa palavra, ele já pegou com esse significado, carregando esse significado, entendeu? Ele pegou carregando esse significado. Se você entender o significado que tinha na época, você de repente vai ter uma concepção melhor do que o autor bíblico quis dizer. É o caso dessa palavra aqui. Em todos esses autores que eu citei para vocês, especialmente em Homero, sabe qual era o significado comum dessa palavra? A palavra permanecer, o verbo aqui em grego é meinat. Ele está no imperativo. Sabe qual era o significado comum desse verbo? Era um verbo, uma palavra usada no meio militar. Essa era uma palavra muito usada no meio militar, porque no meio militar existe ordem, né? Um comandante. Era uma palavra muito usada no meio militar. E eu não podia dar vários exemplos, nós não temos tempo, vou dar um exemplo só onde ela foi usada para vocês, que é o suficiente. Já ouviu falar na Guerra de Troia? Todos já ouviram falar? Por que houve aquela famosa Guerra de Troia? Porque segundo o poeta Homero, os gregos e os troianos entraram em guerra por causa do rapto da princesa Helena, de Troia. Ela era esposa do lendário rei Menelau, ok? Então ela foi raptada por Paris, filho do rei Príamo, certo? Então, isso ocorreu quando o príncipe troiano foi até Esparta, em missão diplomática, e então ele acabou apaixonando-se por Helena. E Paris havia recebido, supostamente pela crença dele, de Vênus, a recompensa de ter a mulher mais bonita do mundo, que na opinião dele agora era Helena. Então, esse rapto deixou Menelau enfurecido, fazendo com que este organizasse um poderoso exército, e o general grego Agamenon foi designado para comandar o ataque aos troianos. E através do mar Egeu, sabe quantos navios foram lá atacar? Mais ou menos 1000 navios. Você já esteve numa guerra? Alguém aqui já esteve numa guerra, numa batalha, serviu o exército, alguma coisa assim? Já teve? Eu acho que você está numa guerra não é fácil não.
esse termo permanecer foi tomado de meio militar. Sabe por quê? Eu imagino que Jesus já sabia que para a gente permanecer nele nós teríamos que travar uma batalha, que não seria fácil. Por isso ele carrega agora esse significado lá do meio militar, do meio de uma guerra. É assim. Tem um psiquiatra adventista em São Paulo, não sei quando já ouviram falar nele, o doutor Irineu. Ele trabalhou até para a Polícia Federal e tudo. Ele fez estudos sobre a guerra nos Estados Unidos e o efeito da guerra na mente humana, na vida humana. Entre outras coisas, ele contou nesse estudo como é que as pessoas são preparadas para ir para a guerra. Você sabe como é que um soldado americano é preparado para ir para a guerra? Ele é recrutado, ele passa por um período em que ele aprende a odiar o inimigo, ok? Ele passa por um período como se fosse uma lavagem cerebral. E depois que ele passa nesse período, eles mandam ele para frente de batalha. Ele vai com um capacete, uma roupa, arma, mas nesse capacete está o segredo. Tem um fonezinho nesse capacete que ele vai ouvindo música, e no meio das músicas algumas mensagens e orientações também. Essas são músicas assim, chamado tal do metal, né? Aquele do metaleiro. Ele chega lá tipo assim, adrenalina derramada no sangue para ele matar o inimigo. Então ele chega assim na frente de batalha. Só que, amigos, a frente de batalha é algo muito estressante, a guerra. Sabe quantos dias ele pode ficar na frente de batalha? No máximo 3. Ele não pode ficar mais de 3 dias na frente de batalha, só em filme. Sabe por quê? Porque com um estresse muito grande, as prioridades das pessoas mudam. E no primeiro dia ele chega querendo matar o inimigo. No segundo dia ele já viu tanta coisa, que quando chega o terceiro, sabe o que ele está querendo? Querendo vir embora. É assim, porque ele pensa que ele tem filho, ele tem esposa. É assim que funciona. O estresse muda as prioridades. Não sei se isso já aconteceu com você. Você podia ter... Eu conheço pessoas que tinham grandes prioridades na vida. Aí, de repente, foi acometido por uma doença grave. O estresse foi tão grande que as prioridades mudaram. Então, a prioridade de um soldado na frente, na linha de batalha, muda também. Então, 3 dias depois, eles trazem esse soldado, ok? Passa por um novo processo para depois mandar e fica assim, mudando, alterando grupos, revezando, porque senão ninguém consegue ficar mais de 3 dias. Ele já começa a pensar, o que o presidente Barack Obama está fazendo agora? Deve estar deitado na cama dele. Pô, e por que eu tenho que ficar aqui na frente de batalha? Veja que as prioridades começam a mudar. Se não trouxer, ele pira. É assim. Nesse dia em que o exército troiano se encontrou com o exército grego, também houve uma frente de batalha ali, que Homero descreve. Houve um período em que o exército grego ficou diante do exército de Troia. Os dois. Ali, a adrenalina a 1000. O estresse lá em cima. Nesse momento, sabe o que Agamenon, sabe o que o general grego diz para os homens? Ele dá uma ordem. E é uma ordem dada num momento muito difícil. Num momento em que eles poderiam desistir, fazer alguma coisa errada. Nesse momento o general dá uma ordem. E a palavra que ele usa para dar essa ordem, na literatura comum da época, ela é a mesma palavra que Jesus usa lá em João capítulo 15, meinat. Era como se ele chegasse para os homens e falasse, homens, meinat, ou seja, esperem, permaneçam, não desistam. Era uma ordem. Jesus aqui, antes de falar que você tem que produzir fruto, ele está te dando uma ordem também. Que ordem é essa? É permanecer. Só que Jesus, amigo, eu achei interessante, né? A história contada aqui para as crianças, né? Às vezes Jesus fazia algumas perguntas que pareciam engraçadas, né? Ou algumas colocações que a gente só vai entender depois, né? Ele deu essa ordem, mas ele pegou exatamente do meio militar, de uma frente de batalha, para te dizer e me dizer, e para as pessoas, e para os discípulos, sabe o quê? Amigo, eu estou te falando que a receita de bolo para você vencer é permanecer, tem que permanecer, é uma ordem do general, só que eu estou te dizendo que eu sei, que eu entendo que não é fácil.
você vai ter um estresse grande, você vai travar uma batalha, você vai travar uma luta. E eu sei que isso não é fácil. Amigos, eu travei uma batalha uma vez na minha vida. Eu queria encerrar contando essa história. Essa batalha foi travada por motivos totalmente, sabe, não tinha nenhuma relevância. Eu morava no Rio de Janeiro, no estado do Rio, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Petrópolis, a cidade imperial. E eu me lembro que quando eu fui crescendo, antes de eu conhecer o Evangelho no IPAI, no Instituto Adventista de Ensino lá, eu me lembro que eu comecei a torcer para um determinado time lá da região. E você tem que se filiar a esse time. E por que eu estou te falando que eu participei de uma frente de batalha para saber como é que é o estresse? Porque em um determinado momento a gente tinha que guerrear, literalmente, pelo time que você torcia. E eu me lembro que num dia, Deus me mostrou que tinha um plano na minha vida. Nós estávamos numa praça, no Rio de Janeiro, e essa praça era uma praça muito conhecida. A torcida estava lá, mas era assim, uma torcida bem reduzida. Estava eu, alguns líderes, mulheres, crianças, estávamos ali conversando, reunidos, como é que vai ser o próximo jogo, sabe? Aquela coisa bem relevante na vida. E aí, de repente, a gente escuta tipo uma gritaria vindo assim, né? E cada vez mais aumentava. O nome da torcida que eu fazia parte era Força Jovem. E a outra torcida gritava mais ou menos assim, abre aspas, de forma bem carinhosa. Vamos pegar, Força Jovem e matar. Fecha aspas. E aquilo começou a ficar bem forte na minha mente. E aí quando eu falei, vai pegar a Força Jovem e matar, eu sou da Força Jovem, vou morrer. Rapidinho você associa, né? Falei, vou morrer. Aí quando você está achando que vai morrer, porque muitos morrem mesmo, por coisa sem nenhuma relevância, morre. Eu comecei a falar assim, peraí, agora eu não quero morrer. Se você estivesse no meu lugar, você faria o quê? Vou correr. Só que quando eu vi do outro lado, primeiro, que chegou na esquina da praça a torcida, eu vi que, eu era bom em matemática quando eu era mais novo. E eu fiz uma conta assim por estimativa da polícia militar, né? E eu falei, rapaz, tem umas 150 pessoas lá. E nós éramos 40, mais ou menos. Eu olhei, fiz a conta, falei, bom, se eu ficar, eu tenho que bater em 4. Cada um aqui tem que bater em 4. Então o melhor é correr. Aí eu virei as costas e capinei. Só que quando eu estava correndo, o líder, o comandante, né, da torcida, ele deu uma ordem. Parecida com aquela que o general grego deu, e parecida com a que Jesus dá ali. Ele falou, não, você está correndo por quê? Pode ficar. Para aí. E aí eu falei, rapaz, olha lá a quantidade, olha a nossa, vamos embora, depois a gente pega eles outro dia. E ele falou assim, não, nós vamos pegar hoje. Falei, tá doidão. Falei, mas tá bom, 40, 150, uma média aí de 1 para 4, galera, cada um pega 4. O molequinho ficou me olhando assim, né? Falei, tu vai pegar 4 do teu tamanho. Aí o líder, para complicar a situação, ele falou assim, amigo, tá errado. As mulheres e as crianças podem ir embora. Nossa, eu sempre tive orgulho de ser homem. Mas naquele dia eu queria ter nascido mulher. E ele falou, as mulheres e crianças podem ir embora. E eu falei, e nós? Nós vamos ficar e vamos lutar. E eu pensando, né, muita coisa no momento de estresse, tuas prioridades passam pela tua cabeça. Do outro lado tinha gente com paralelepípedo na mão, com um pedaço de cano, ferro, taco de beisebol. É assim, um negócio bem ameno. E no meio deles, pode ser que tenha gente armada também. E eu já vi isso acontecer, gente morrer, tomou um tiro, ninguém sabe de onde, no meio do tumulto da multidão. E eu falei assim, gente,
agora somos 20, ficamos 20. Contra 150. Eu fiz as contas de novo, falei, ó, agora cada um pega 8. Eu falei, hoje eu vou apanhar muito, e naquele momento, né, não conhecia Deus, nada, eu acho que eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais participo, nunca mais vou no Maracanã. E aí, aquele negócio, aquele estresse, tinham 3 camaradas, 3, no meio da torcida, que estavam sob efeito de entorpecentes. Tem entorpecente que se o camarada fizer uso, ele fica todo light, né? Mas tem entorpecente que se o camarada fizer uso, ele acha que é o super-homem. É verdade. Tem alguns que o camarada usa e começa a ter visão. Mas esse que eles tinham usado, acho que um achou que era o Homem-Aranha, o outro Batman, o outro Robin, o outro super-homem. Eles olharam para a gente com o olho arregalado e falaram assim, gente, nós podemos com eles. E eu falei assim, tá doidão mesmo. Só que eles não só falaram, sabe o que eles fizeram? Eles correram em direção, eles enfrentaram. Só os 3. Eu falei, bom, deixa eles que eles se cansam, né? E aí quando for bater na gente, já está todo mundo cansado, né? Só que o líder da torcida falou, né? Tem a hora de esperar, mas tem a hora de avançar. E ele falou, vamos embora todo mundo junto, pega o que for. Aí pegamos pedra, aquela coisa toda. E foi igual aquele filme Coração Valente, já viu? Vamos correr e saímos correndo em direção, sabe? Amigos, se eu acredito em milagre, naquele dia, Deus operou um milagre. Eu não sei o que a outra torcida viu. Eu sei que quando nós chegamos mais ou menos no meio do caminho, sabe o que eles fizeram? Eles dobraram a esquina e começaram a correr da gente. Eu imaginava que eles iam correr de encontro. Mas eles fugiram. E quando eu vi que eles estavam fugindo, eu falei, opa, já viu o pincher? Você tem pincher em casa? Ele late à vontade. Quando você... E vem atrás de você, né? Quando você bate o pé, o que ele faz? Ainda bem que ninguém bateu o pé aquele dia. Porque aí eu comecei a correr. Vamos pegar! É isso aí! E vencemos! Eu só queria espantar. Mas os líderes da minha torcida, não. Eles conseguiram pegar uns 2 ou 3. E foi ali que eu vi que não era para mim. Eles começaram a bater neles. A bater assim, que se pega na cabeça, em alguma coisa assim mais delicada, matava. Um deles teve que enfiar a cabeça debaixo de um carro parado assim na esquina para apanhar só daqui para baixo, porque era paulada, era bambu, era chute, era tudo. E eu vendo aquilo, era contra a minha natureza aquilo, eu parei na frente da minha torcida e defendi a outra torcida. Eu falei, cara, para, você vai matar esse camarada e tudo. Ele virou para mim e falou assim, com o olho assim meio que irado, falou assim, você quer apanhar também? Eu falei, não, pode continuar batendo. Amigos, naquele dia Deus me resgatou. Naquele dia Deus me trouxe. Pouco tempo depois eu conheci a verdade e eu fui batizado. Eu entendo que hoje nós estamos no meio de um grande conflito, nós estamos numa guerra. Você e eu fomos colocados numa guerra, querendo você ou não. Nós estamos numa guerra. E essa guerra, sabe para que é essa guerra? Para saber quem você vai adorar no final. Se você vai adorar a Deus ou se você vai adorar o inimigo. É simples, só tem 2 lados. Estava com o Ivan Saraiva semana passada em Palmas. Ele contou a história do muro, né? Que eu já conhecia, mas é muito interessante. O camarada ficou em cima do muro, né? Falou, não, daqui eu vejo melhor, né? O inimigo não se preocupa com quem está em cima do muro, porque o muro é dele. Você tem que decidir de que lado vai estar. E tem que decidir no meio dessa batalha se você vai permanecer ou não. A permanência é uma questão de sobrevivência espiritual. Por isso, ao redor da América do Sul, nós gostaríamos que todos vocês, e milhões de membros igualzinho a vocês, começassem e decidissem começar o dia com Deus. Eu e o pastor Wesley, o pastor Laércio, nós estamos apresentando para vocês aqui hoje, não é nada fácil. Não é fácil. O que nós estamos apresentando para vocês aqui hoje é o convite para uma guerra.
Uma guerra diária que você vai travar. Às vezes consigo mesmo, porque, sabe, é difícil. Você tem tanta coisa para fazer num grande centro. Você tem trabalho, você tem a família, você tem escola, sabe? É tanta coisa que você tem que fazer. Você tirar 1 hora para Deus é uma batalha. Mas eu sei que você pode ser vitorioso nessa batalha. Eu sei que você pode vencer nessa batalha. Por isso, se eu estou falando para alguém aqui, se eu vim aqui nessa manhã falar para alguém que gostaria de travar essa batalha a partir de amanhã, na primeira hora do dia de amanhã, porque hoje à tarde nós vamos ensinar como é que vai ser isso, o grupo vai cantar uma última música agora. Eu queria orar com vocês, que gostariam de começar essa batalha. Pastor, eu já estou nessa batalha há um tempo, mas eu preciso de força, vem. Pastor, eu nunca entrei nessa batalha. Eu passo dias e dias, meses e anos, às vezes sem orar, sem ler a Bíblia. Pastor, eu consigo às vezes passar semanas inteiras sem pegar na Bíblia. Eu preciso travar essa batalha. É uma batalha que você vai decidir quem vai tomar conta do seu coração. Por isso eu queria orar com você que quer começar essa guerra amanhã. Essa guerra já foi vencida lá na cruz do Calvário. E se você perseverar, você vai vencer também. Só que eu tenho um defeito. Eu gosto de orar pertinho das pessoas. Eu posso pedir que, se você quiser batalhar, começar essa guerra amanhã, que enquanto eles estivessem cantando, você saísse do seu lugar e viesse aqui para a gente terminar todos juntos aqui na frente? Mas por favor, só se você quiser começar essa batalha amanhã, ok? Eu te espero aqui. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei
defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. O nosso Deus grandioso, poderoso, através da palavra, Ele nos deixa a certeza de que se nós entregarmos os nossos anseios, os nossos sonhos e também os nossos pecados, Ele vai cumprir promessas de vitórias nas nossas vidas. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus, amém. Aquela torcida que eu fiz parte foi vitoriosa? Porque eles não se deixaram intimidar. A intimidação, quem entra intimidado numa guerra, já entra derrotado. Não deixa o inimigo te intimidar, não. Pode ser que ele tenha falado aí no teu ouvido, né? Nossa, mas você vai de novo? Vai começar de novo uma coisa que você já começou várias vezes e não deu sequência? Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é aquela que diz, vai. Vai, porque dessa vez você vai conseguir. Dessa vez você vai dar sequência. Dessa vez você vai ser vitorioso. Essa é a voz de Deus. Não deixe nenhum outro tipo de voz te intimidar. Porque senão você já entra na guerra derrotado. Vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai.